Muitas pessoas acreditam que o discípulo mais próximo de Jesus, Pedro, foi crucificado de cabeça para baixo, e que o apóstolo Paulo foi decapitado pelo imperador romano Nero. Na verdade, existe uma história de martírio impressionante para praticamente todos os apóstolos. Mas, como sabemos se esses relatos são realmente verdadeiros? Qual é a evidência? Sempre ouvi a ideia de que todos os apóstolos morreram como mártires, exceto João. Mas, na realidade, não é bem assim. Este é o Dr. Sean M. C. Dovell, que passou os últimos 15 anos tentando responder a uma única pergunta: como realmente morreram os 12 apóstolos e Paulo? Ninguém pesquisou esse tema com tanta profundidade quanto ele. Por isso, fui até a Universidade Biola, nos Estados Unidos, para obter essa resposta pessoalmente. Isso era algo pessoal para mim, afinal, os relatos do martírio dos apóstolos inspiraram bilhões de cristãos a perseverarem diante da perseguição por séculos. Além disso, eu mesmo havia acabado de publicar um vídeo de 40 minutos baseado na crença de que o apóstolo Paulo foi decapitado em Roma. Se eu estivesse errado sobre Paulo, em que mais eu poderia estar errado? O Dr. Sean explicou que dividiu suas conclusões em 4 categorias. Alta certeza histórica, quando há evidência sólida de que o apóstolo realmente morreu como mártir. Mais provável do que não, algo em torno de 51% de probabilidade, digamos assim. Indeterminado, quando é impossível separar fato de lenda. Morte natural, quando o mais razoável é que o apóstolo tenha morrido naturalmente. Com base nas evidências, ele posicionou cada apóstolo em uma dessas categorias, incluindo Paulo. Mas antes, eu quis saber qual é o consenso popular atual sobre como cada apóstolo teria morrido. Perguntei isso a uma inteligência artificial e mostrei os resultados ao Dr. Sean, para ver se ele concordava. Como eu estava nervoso para começar por Paulo, decidi ir com algo mais leve, Mateus. A inteligência artificial dizia que Mateus provavelmente foi morto à espada na Etiópia. Lembrando que Mateus era o ex-cobrador de impostos, odiado pelos judeus, que deixou tudo para seguir Jesus. Mas, depois da ascensão de Cristo, a Bíblia não diz mais nada sobre ele. Então, como ele teria morrido na Etiópia? Dr. Sean explicou que essa tradição é muito tardia e provavelmente não confiável. Os relatos vêm de textos chamados Histórias Apostólicas e da Martirologia de Rabino Mauro, que dizem que Mateus pregava o Evangelho e fazia milagres na Etiópia, até ser morto pelo rei porque se recusou a usar seus poderes para ajudá-lo a conquistar uma mulher. Depois, dizem que Mateus ressuscitou, converteu o povo, e então foi morto novamente pelo próximo rei. O problema é que essas fontes são do século VI e IX, muito além da janela de memória viva, que seria o período de cerca de 200 anos após os eventos. Por isso, os estudiosos não consideram esses relatos confiáveis. Existem até versões mais fantasiosas, uma delas diz que ele foi morto por um dragão de fogo. Mas alguns registros ligeiramente anteriores sugerem que ele morreu de forma natural. Então, se fosse para apostar, o Dr. Sean acredita que Mateus provavelmente morreu de morte natural. Depois falamos sobre Bartolomeu, que segundo a inteligência artificial teria sido esfolado vivo. O Dr. Sean explicou que pesquisou os registros mais antigos sobre esse tipo de punição e confirmou que a prática realmente existia naquela época, como uma forma cruel de tortura e humilhação pública. Mas, o primeiro relato que associa isso a Bartolomeu aparece só no século VI, meio milênio depois dos fatos. Além disso, há várias versões diferentes sobre a morte dele: afogado, queimado, apedrejado, esfaqueado, crucificado. São tantas e tão tardias que ele classificou Bartolomeu como indeterminado. Sobre Tomé, o Tomé incrédulo, há uma tradição mais consistente. Segundo ela, Tomé viajou até a Índia, onde teria trabalhado como carpinteiro para o rei Gondoforo. Ele recebeu dinheiro para construir um palácio, mas doou tudo aos pobres. O rei, furioso, o prendeu, mas depois teve uma visão celestial de um palácio no céu construído com as boas ações de Tomé, e o libertou arrependido. Mais tarde, Tomé foi para o sul da Índia, pregou o Evangelho e foi morto a golpes de lança. Essa história vem dos Atos de Tomé, um texto antigo que, embora contenha elementos lendários, parece ter um núcleo histórico, até porque moedas de um rei chamado Gondoforo foram realmente encontradas, datadas do período e da região mencionados. Além disso, há registros dos pais da igreja que confirmam que Tomé fundou a igreja na Índia, e até hoje existe uma comunidade conhecida como Cristãos de São Tomé que preserva essa tradição. Então, podemos dizer que é mais provável que Tomé tenha morrido como mártir, algo em torno de 51% de probabilidade, segundo o Dr. Sean.
Falamos também de André, irmão de Pedro, que teria sido crucificado. Existem duas fontes relativamente antigas que descrevem sua morte de formas diferentes, uma fala em crucificação, outra em ser pendurado numa árvore. Por serem diferentes, mas antigas, é provável que não sejam cópias uma da outra, o que dá algum peso histórico. Por isso, André foi colocado na categoria mais provável do que não. Mas o primeiro caso realmente sólido vem da Bíblia. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, foi morto por Herodes Agripa e em Jerusalém. O relato está em Atos 12:2, que diz: "E matou Tiago, irmão de João, à espada." Esse texto é considerado historicamente confiável porque o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, foi confirmado por múltiplas fontes e evidências arqueológicas, como inscrições, nomes e cargos reais da época. Por exemplo, uma inscrição encontrada na ilha de Chipre menciona Sérgio Paulo, governador, exatamente como Lucas descreve. Essas coincidências dão grande credibilidade histórica ao livro. Por isso, Tiago, filho de Zebedeu, é considerado o único apóstolo com morte comprovadamente registrada no Novo Testamento. Em seguida, o Dr. Chan analisou os outros apóstolos. Matias, que substituiu Judas, sem registros confiáveis. Simão, o Zelote, tradições tardias, nada confirmado. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Judas, filho de Tiago, também lenda sem base histórica. Filipe, há relatos de martírio em Hierápolis, mas incertos, possivelmente morte natural. Mas então chegamos a dois nomes centrais, Pedro e Paulo. Primeiro, João. A tradição diz que ele foi lançado num caldeirão de óleo fervente, mas sobreviveu milagrosamente, e por isso foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse, morrendo depois de forma natural. Esse relato aparece em textos do século III, como os de Tertuliano, e é amplamente aceito que João morreu de morte natural, sendo o único apóstolo que não foi martirizado. Então veio o grande momento, Pedro. A tradição afirma que ele foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, por se considerar indigno de morrer como Jesus. Mas o Dr. Chan questiona: "Você realmente acha que os romanos aceitavam pedidos especiais sobre o tipo de crucificação?" O primeiro relato disso vem dos Atos de Pedro, um texto do fim do século II, repleto de simbolismos. Ali, o autor usa a crucificação invertida como metáfora teológica, para mostrar que o mundo está de cabeça para baixo pelo pecado, e que a morte de Pedro ajudaria a endireitá-lo. Assim, é possível que essa parte seja simbólica, não histórica. Ainda assim, há muitos registros antigos, tanto cristãos quanto não cristãos, que confirmam que Pedro morreu como mártir em Roma, seja crucificado, seja queimado vivo durante o reinado de Nero. Portanto, o martírio de Pedro é considerado historicamente muito provável. Por fim, Paulo. Depois de pregar o Evangelho por todo o Império Romano, ele foi levado a Roma, como o próprio Jesus lhe havia revelado, para pregar ao imperador. A tradição conta que Paulo foi decapitado em Roma, durante o governo de Nero, por ser cidadão romano, o que o poupou da crucificação. Existem cerca de 8 fontes antigas, séculos e segunda, que sustentam isso de forma consistente. E não há nenhum relato antigo crível que contradiga essa versão. Por isso, o Dr. Chan coloca Paulo, Pedro e Tiago, filho de Zebedeu, na categoria de mártires comprovados. Os demais apóstolos provavelmente morreram de forma natural ou são indeterminados. Mas, como o Dr. Chan destaca, isso não muda o valor da mensagem cristã. Jesus morreu, ressuscitou, e todos os apóstolos, mesmo os que não foram mortos, sofreram perseguições intensas por proclamarem essa verdade. Eles foram ameaçados, presos, espancados, mas nunca negaram o que viram. E temos boas evidências de que alguns realmente morreram por isso. O livro de Atos mostra que Paulo enfrentou naufrágios, prisões, apedrejamentos e fome por amor ao Evangelho, e, no fim, cumpriu seu propósito. Como ele mesmo escreveu a Timóteo, pouco antes de morrer: "Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda."